como vão vocês? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal IPJ Kids, o canal do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana do Jundiaí. Na semana passada eu falei para vocês sobre essa coisa grudenta que nós estamos vendo aqui. Vocês se lembram desse slime todo pegajoso? E eu falei para vocês sobre as coisas que ficam grudando na gente e que nos impedem de seguir em frente, de fazer as coisas que nós temos que fazer. Vocês lembram? Eu falei para vocês que é necessário que a gente tenha determinação. Vocês se lembram o que é a determinação? Vou lembrar para vocês, hein? Determinação é decidir que vale a pena terminar o que você começou. É isso aí. Eu contei a história para vocês sobre Jesus e os seus discípulos e tudo aquilo que ele mandou os seus discípulos fazerem. Vocês se lembram? Jesus falou quem deveria fazer, ele falou sobre o que eles deveriam fazer, que era falar para todo mundo sobre o que ele havia feito, porque ele veio ao mundo, se tornou homem, morreu por nossos pecados no nosso lugar, e então ele foi lá falar para os discípulos que eles tinham que espalhar a notícia para o mundo. Os discípulos ficaram lá sem saber como nós vamos fazer isso. A gente não tem capacidade para fazer isso. E aí Jesus falou como iria isso acontecer. Ele disse para eles ficarem esperando na cidade até que do alto viesse o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria capacitar os discípulos de Jesus a fazerem essa obra. Então, hoje a nossa história começa a partir desse momento. Jesus havia subido aos céus, os discípulos ficaram lá olhando. E Jesus foi subiu até que ele sumiu. Então eles falaram assim: agora o que nós precisamos fazer? Vamos ficar na cidade igual Jesus falou para a gente fazer. Então eles ficaram na cidade aguardando a descida do Espírito Santo. E chegou o dia da festa chamada Festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes era uma festa muito importante para o povo de Israel naquela época. Era uma festa que tinha muita alegria, tinha muita música, tinha muita comida e estavam ali várias pessoas da Galileia, que eram os discípulos de Jesus, a maioria eram galileus. Eles estavam ali reunidos dentro de uma casa, de uma sala, e eles estavam ali orando e aguardando a promessa do Espírito Santo. Então, de repente aconteceu uma coisa surpreendente. Eles estavam trancados lá dentro, de repente um vento muito forte, diz que é um vento impetuoso, entrou naquela sala e eles viram como se fossem línguas de fogo vindo sobre eles e caindo sobre cada um deles. Olha só que coisa mais legal! Aquele vento veio e cada uma daquelas pessoas onde essas línguas de fogo caíram sobre elas, elas começaram a falar em outras línguas, mas não eram umas línguas assim que não tem nada a ver, que ninguém entende. Elas começaram a falar outros idiomas. E sabe o que é interessante? Durante a festa do Pentecostes, vinha gente do mundo inteiro, vinha gente de toda parte do mundo para poder fazer parte da festa, para festejar juntamente com eles. Isso significa que vinha gente de diversos idiomas diferentes se reunir em Jerusalém. Jerusalém, nesses dias dessa festa, ficava assim de gente. Então o que aconteceu? Aquele povo que sempre morou ali na Galileia, nunca saiu de lá, ficou a vida inteira ali, só sabia falar ali o hebraico, né, que era a língua deles. De repente aquele povo estava falando em vários idiomas. Olha só que coisa mais interessante. Imagina, tava todo mundo ali, de repente um começou a falar japonês, outro começou a falar espanhol, outro começou a falar mandarim e foi assim uma coisa maravilhosa. Tanto que eles começaram a sair pelas ruas e as pessoas começaram a falar assim: gente, mas esse pessoal não são galileus? Como que eles aprenderam a falar outros idiomas desse jeito? Eles nunca saíram daqui? Isso foi o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, que capacitou eles a fazerem a obra. Vocês se lembram o que Jesus mandou eles fazer? Jesus falou assim, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho, falem de mim, falem daquilo que eu fiz para todo mundo. Mas você pensa, como que um grupo de galileus que vivia ali sempre no mesmo lugar, que não sabia falar outros idiomas, iria por todo mundo e fazer as pessoas entenderem?
E o próprio Espírito Santo de Deus, no momento em que ele desceu sobre eles, ele trouxe essa capacidade para os discípulos. Os discípulos agora podiam falar para quem falava cada idioma, podia falar na língua deles sobre o que Jesus Cristo havia feito. Então, naquele momento, várias pessoas se juntaram e começaram a ver, se maravilhando com aquilo. Então, Pedro se levantou, Pedro, que foi um dos apóstolos de Jesus, se levantou e começou a pregar para todo aquele povo. Começou a falar sobre o que Jesus havia feito, e ele falou nesse dia para mais de 3.000 pessoas. E olha só, o que foi que Pedro falou para aquele povo? Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro falou isso e muitas pessoas ficaram comovidas com aquilo que ele havia falado e creram naquilo que ele havia falado. Só que eles perguntaram para Pedro assim: Pedro, e o que nós faremos agora? Agora que você falou tudo isso e nós entendemos realmente tudo que nós fizemos, o que nós vamos fazer? Então, Pedro disse da seguinte maneira: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas creram em Jesus e elas foram batizadas e elas receberam o Espírito Santo. Olha só para você ver, Pedro, que era um pescador, Pedro, que era um galileu, de repente ele estava falando para um grupo de mais de 3.000 pessoas. E através do poder e da capacitação do Espírito Santo, ele foi capaz de falar e mais de 3.000 pessoas creram em Jesus. E aquilo que Jesus havia pedido para eles fazerem, aquilo que Jesus havia dado a ordem para eles fazerem, de falar para todo mundo sobre o que ele fez, já estava começando ali naquele momento. Eles não precisaram nem sair de Jerusalém para começar a fazer a obra. O Espírito Santo capacitou eles para começar aquela obra naquele lugar mesmo. E o Espírito Santo deu a capacidade para os discípulos de Jesus começarem a falar de toda a obra dele para todo o mundo. E ali começou e dali foi se espalhando e as pessoas começaram a ir por todo o mundo para pregar. Olha só que coisa maravilhosa, não é mesmo? A capacidade que o Espírito Santo pode nos dar para fazermos a obra do Senhor. É Ele quem nos capacita, é Ele quem faz a gente perceber que podemos sim fazer a obra de Deus, não é mesmo? Olha que maravilha! Por isso, nesse momento eu quero orar com você sobre tudo isso que nós falamos, agradecer ao Senhor pela dádiva do Espírito Santo que Ele nos deu e que nos capacita para fazer a obra dele. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos confiar no Senhor, não importa o que aconteça. E o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo que nos capacita e nós somos muito gratos ao Senhor. Pedimos ao Senhor para que o Teu Espírito sempre esteja nos usando e nos capacitando cada vez mais para falarmos de Cristo para os nossos amigos, para a nossa família, para todo mundo para quem nós tivermos essa oportunidade. Que a gente sempre seja capacitados pelo Senhor para isso. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, Ele fez uma grande obra pela humanidade. Nós sabemos que Deus criou o mundo, criou o homem perfeito, o homem caiu no pecado, mas aí Deus mandou o seu Filho Jesus para que Ele pudesse morrer, para pagar pelos nossos pecados, e assim Ele nos trouxe salvação, e depois de ter feito tudo isso, Ele nos deu o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos capacita para vivermos a vida cristã, vivermos uma vida de santidade, e é Ele também quem nos capacita a falarmos da obra que Cristo fez para todo mundo. Por isso, você pode depender todos os dias do Espírito Santo. Tudo aquilo que você precisa fazer e que você se sente incapaz,
de obedecer seu pai e sua mãe, de ajudar os seus amigos, ajudar os seus colegas na escola, ajudar os seus amigos a obedecer os pais deles, ajudar os seus amigos a ter mais fé, ajudar eles nos momentos difíceis, você pode pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele te capacite para fazer cada uma dessas coisas, porque ele te dá a capacidade, porque Jesus deu o seu Santo Espírito para que ele nos ajudasse. Por isso, sempre que você precisar de fazer alguma coisa e você se sente grudado, se sente impedido, lembrem-se que Jesus nos deu o Espírito Santo e ele pode te ajudar a se desgrudar de tudo que te impede e ajudar você a fazer aquilo que é certo. Você lembra do que eu falei no início sobre determinação? Eu vou falar novamente para que você se lembre e depois nós vamos repetir juntos, tá bom? Determinação é decidir que vale a pena terminar o que você começou, certo? Vamos falar mais uma vez, todos juntos? Determinação é decidir que vale a pena terminar o que você começou. E é isso aí, o Espírito Santo é quem nos dá capacidade e determinação para terminarmos aquilo que nós começamos. E quando nós começamos e junto com o Espírito Santo a gente vai até o fim e nós conseguimos terminar, e isso glorifica a Deus, e isso é aquilo que nós precisamos fazer, tá bom? Fiquem com Deus, foi um prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês. Espero que vocês mandem esse vídeo para os seus amiguinhos, para todo mundo que vocês conhecem, para que eles assistam e sejam abençoados também, tá bom? Fiquem com Deus, um abração, beijão para todo mundo, tchau, tchau!